Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma videoaula. E na aula de hoje nós vamos estar então aprendendo a fazer conversões de unidades e medidas de comprimento. Apesar de ser um assunto muito simples, né, fácil até dentro da matemática, mas ele é de extrema importância, pois sempre que você vai precisar fazer cálculos de área, de volume, você tem que certificar que todas as unidades que estão sendo fornecidas, medidas, estejam na mesma unidade de medida, antes de sair executando os cálculos, ok? Então, como fazer essas conversões? Primeiramente, gostaria de apresentar para vocês que a unidade base de medida pelo sistema internacional é o metro. Então, ele é o nosso referencial. Vamos estar vendo as medidas que são submúltiplas do metro e também aquelas que são múltiplas do metro. Bem, das medidas que são submúltiplas do metro, nós temos o decímetro, que é o quê? 0,1 metro, né? Então é a décima parte do metro. Temos o centímetro, que é um centésimo do metro, e o milímetro, que é um milésimo do metro. Nós somos acostumados a dizer que dentro de um metro tem 100 centímetros, ou dentro de um metro tem 1000 milímetros, e também podemos dizer que dentro de um metro possui 10 decímetros, ok? Muito bem. Bom, esses são os submúltiplos do metro e temos aqueles que são os múltiplos do metro, que são as unidades de medidas maiores, né? A mais conhecida aqui, claro, tem um quilômetro, onde que 1 quilômetro corresponde a 1000 metros. E o hectômetro, não muito comum, né? Mas temos esse daqui também, que um hectômetro é equivalente a 100 metros. Você já deve ter ouvido falar em medidas de área, representada principalmente para grandes áreas, costumo falar hectares. Por quê? Um hectare é o equivalente a 10.000 metros quadrados. Ou seja, se fosse representar isso em um terreno de formato quadrado, seria então um terreno de 100 metros por 100 metros, né? 100 metros de lado, no caso. 100 vezes 100, 10.000 metros quadrados. Então, por isso, tenho essa similaridade aqui do nome, né? Hecto, né? Então, hectare, e aqui é o hectômetro, né? Mas isso aqui para unidade de medida aqui de comprimento. Muito bem. Temos o decâmetro, que um decâmetro é o equivalente a 10 metros. Muito bem. Então, como fazer essas conversões? Observando aqui, você nota que essas medidas aqui ou são valores múltiplos de uma potência de base 10, ou são valores, então, submúltiplos de uma potência de base 10. Para fazer essas conversões de uma unidade para outra, nós sempre vamos estar ou multiplicando ou dividindo, então, por essas potências. Como exemplo, sempre que precisarmos, então, fazer uma conversão, dando o exemplo do metro para o centímetro, que é uma unidade de medida menor. Então, sempre que você vai passar por uma unidade de medida menor, nós vamos precisar multiplicar, ou seja, do metro para chegar no centímetro, vamos precisar multiplicar por 100, porque passamos por duas conversões aqui, que é a primeira, transformamos de metro para decímetro e depois o decímetro para o centímetro. Claro que nós não vamos ficar multiplicando 10 por 10 e depois mais uma vez por 10, mas vamos fazer isso de forma direta. Tá ok? Assim também vale o raciocínio análogo para quando formos realizar aqui a conversão de unidades de medidas de uma unidade de medida menor para uma maior, que estaremos então realizando a divisão. Se eu for passar do metro para o quilômetro, eu vou precisar dividir por 10, depois por 10 e por 10 mais uma vez. Ou seja, eu poderia dividir direto por uma potência de 10 elevado a 3. Vamos fazer então alguns exemplos? Então, converta 2,5 quilômetros para metro. Então, basta escrever 2,5 e multiplicar por quanto? Porque eu vou transformar de uma unidade de medida que é maior, que é o quilômetro, para uma unidade de medida que é menor, que sendo aqui o metro. Para isso, vindo dali do quilômetro para metro, precisa multiplicar por 10 e depois mais uma vez por 10 para chegar até aqui. Ou seja, a mesma coisa que multiplicar diretamente isso aqui por 1000. Ficando então 2.500 metros. Tá.
Tem uma forma simples para fazer isso, né? Que quando você multiplicando números que são potências de base 10 por qualquer outro valor, é você escrever os zeros que compõem aqui o número 1000 logo atrás do último número. Como exemplo, então, eu tenho aqui 2,5, vou escrever então 3 zeros aqui. E aí, basta eu deslocar a vírgula, quantas casas para a direita, a quantidade de zeros que eu tenho. Então, se eu tive que multiplicar por um número que é composto aqui por 3 zeros, né? Então, eu vou deslocar a vírgula uma, duas, três casas para a direita. Ficando, então, o mesmo resultado apresentado aqui acima. Tá ok? Muito bem. Próximo, conversão, então, de 350 centímetros para metro. Agora nós temos aqui uma conversão de uma unidade de medida que é menor para uma maior. Portanto, nesse caso, vamos ter que dividir por 10 e depois mais uma vez por 10 para chegar aqui no metro. Ou podemos diretamente isso aqui dividir por 100. Então, eu prefiro escrever assim na forma de fração, acho que fica mais simples você lembrar que você pode estar simplificando isso. Então, esse último zero aqui, cancelo com esse último zero, chuck, ficando 35 divididos por 10, que é a mesma coisa que 3,5 metros. Muito bem. Próximo, 7,2 hectômetro para metro. Então, hectômetro é uma unidade de medida maior do que o metro, portanto, vamos precisar multiplicar. Multiplico por 10, mais uma vez por 10, e já chegamos aqui no metro. Ou seja, teremos que multiplicar por 100 esse valor. Multiplicando por 100, posso fazer aquela estratégia, se você preferir. Acrescento os dois zeros que teria o número 100 aqui, e a vírgula vai deslocar duas casas, vai parar aqui, ficando o resultado então de 720 metros. Não preciso representar aqui, no caso, o vírgula zero, porque o valor é insignificante aqui, que está logo após a vírgula. É costume de se colocar vírgula 00, mas quando se trata sobre valores monetários, né? Se você estiver trabalhando aí com valores financeiros, é comum então representarmos os algoritmos ali decimais. Próximo, então, converta 1.275 milímetros para decímetro. Então, fazendo isso aqui, 1.275 milímetros para chegar em decímetro, vamos precisar o quê? Então, vamos precisar passar para uma unidade de medida que é maior. Então, vamos precisar dividir duas vezes aqui por 10, que é a mesma coisa que dividir diretamente isso aqui já por 100. Muito bem. Então, dividindo por 100, vamos ter 12,75 decímetros. E próximo, converta 8,16 hectômetros para centímetros. Então, temos que o hectômetro, para chegar até centímetros, vamos precisar multiplicar 1, 2, 3, 4 vezes, né? Por valor 10. Então, é a mesma coisa que fazer a multiplicação de 8,16 por 10.000. Fazendo então essa multiplicação, teremos o resultado de 81.600. Vou escrever a unidade de medida centímetros aqui embaixo, faltou um pouco de espaço aqui. Bom, próximo, então vamos converter aqui 120 decâmetros para quilômetro. Decâmetro está aqui, quilômetro está logo aqui, que é uma unidade de medida maior, portanto vamos dividir por 10 uma vez e por 10 mais uma vez. Mesma coisa que fazer isso aqui, dividir diretamente já por 100. Simplifico esses zeros aqui, chuck, ficou 12 divididos por 10, que é a mesma coisa que 1,2 quilômetros. E próximo, 4.030 milímetros para decímetros, que é uma unidade de medida maior. Portanto, vamos precisar aqui dividir duas vezes aqui por 10, ou diretamente dividimos isso aqui já por 100. Mesma coisa, posso simplificar esse zero com esse zero aqui, ficando então a divisão de 403 por 10, que é a mesma coisa que 40,3 decímetros. Muito bom. E a última, para finalizarmos, será fazer essa conversão aqui ao contrário, né? Agora decímetro para milímetro. Então, eu tenho uma unidade de medida maior, eu quero passar por uma menor.
E para esse caso, vamos precisar, então, multiplicar. Por quanto que temos? Uma vez, duas vezes teremos que multiplicar aqui por 10. Ou seja, multiplicamos isso por 100 diretamente, ficando 900 milímetros. Bom, pessoal, para a aula de hoje é apenas isso que eu gostaria de compartilhar com vocês e conteúdo. Muito obrigado, pessoal, por mais uma vez. Não esqueça de deixar o seu like e, se não é inscrito, por favor, se inscreva aí no canal, que nos ajuda bastante. Até mais, até a próxima. Tchau, tchau.